Avós que interferem na educação dos netos. Quando essa relação começa a ser um pouco prejudicial, está trazendo incômodo para os pais ou mesmo para a criança, está na hora de conversar. E eu vou começar com essa conversa agora com você. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo, mesmo eu achando que você veio cair aqui nesse vídeo, porque tá rolando um clima de avós que estão interferindo demais na educação dos netos, sejam bebezinhos que a vovó tá super protecionista, sejam grandinhos em que estão permissivos demais ou querendo impor a forma deles. Primeira coisa que eu acho muito importante salientar é que sim, há um conflito de educação da nossa geração com a geração dos nossos pais, dos nossos sogros. Talvez para eles seja um pouco difícil entender que as coisas mudaram, que a forma com que a gente educa é diferente, que a forma com que a gente acredita ser o certo, seja porque eu quero, seja porque eu estudei, seja porque eu tô afim, ela pode não ser a que seus pais ou seus sogros consideram a correta, mas ela deve ser respeitada, porque toda responsabilidade de educação é absoluta dos pais. Não é responsabilidade dos avós exercerem a educação. Os avós, eles podem ter uma outra responsabilidade muito mais bonita, produtiva, que eu já vou falar sobre ela. Mas nesse momento é importante entender que sim, quem determina a rotina, a educação, a abordagem, sempre serão os pais e não os avós. E é importante ter essa conversa com os pais, mas não esquece, seus pais, os seus sogros, eles só estão pensando no bem das crianças, porque eles querem, eles acham que a forma deles é legal, e eles podem até estar se sentindo um pouco ofendido, meio assim, pô, você está querendo dizer que o meu jeito de educar não tá certo? Eu eduquei 10 filhos, 5 filhos, estão todos aí bem, e você quer falar que eu tô errado? E não é questão de estar errado, a questão é que os tempos mudaram, que aquela educação que foi dada alguns anos atrás, hoje ela foi aprimorada, ela foi melhorada e a gente vai testar esses novos métodos. Ou eu, sei lá, eu quero imitar você, mas eu quero imitar do meu jeito. Não importa, a decisão é dos pais e é importante que os seus pais, né, entendam, que os avós entendam essa condição. E também é muito, muito, muito importante que você também deixe que os avós sejam avós. O que isso quer dizer? Eu falo, mãe e pai são os educadores, são as pessoas que você ama, ou seja, seu filho não vai gostar mais dos avós porque eles são mais permissivos e você ali mais durão, porque na hora que tá doente, na hora que quer ajuda, na hora que quer colo, é o seu que vai procurar. É você que tá ali no dia a dia e por mais que as crianças fiquem chateadas com a educação, elas sabem que isso é por amor, elas sabem que isso é pelo cuidado, para ver bem. Então não fiquem com ciúmes da relação. Essa relação com os avós, ela tende sim a ser mais doce. Os avós não têm o compromisso da educação. E eles podem sim deixar algumas regrinhas serem quebradas, sempre com o conhecimento e autorização dos pais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, alimentação. Quando eu vou pro interior, pra casa dos meus pais, às vezes o Lucas não quer almoçar, minha mãe vai lá, dá um lanchinho pra ele, eu deixo. Ele não vai morrer porque minha mãe deu um lanchinho pra ele no sábado. Ele tá com meus pais uma vez por mês. Não vai morrer porque minha mãe sempre tem um chocolatinho guardado, escondido para dar para as crianças. Não vai ser esse doce que vai estragar a educação. Não vai ser esse doce, esse lanchinho que foi substituído ali pelo almoço, que vai estragar o meu filho, que ele vai achar que agora ele nunca mais tem que almoçar porque a avó deixou uma vez no mês ele comer um lanche ao invés do almoço. E essa flexibilização eu faço para dar oportunidade para os meus pais de mimarem, de terem aquele contato gostoso de netos com avós. Eu tive isso com os meus avós e foi maravilhoso. A casa da minha avó era a casa que eu mais queria estar, que casa gostosa, quanto amor transbordava naquela casa. E ela não era minha educadora, mas de forma alguma ela desautorizou meus pais. E é nessa hora que eu falo da conversa que a gente tem que ter com os nossos pais. Os avós não podem jamais desautorizar os pais na frente da criança. Existe ali uma hierarquia, né? Como se fossem nossos pais, a gente e nossos filhos. Quando os nossos pais estão ali desautorizando e eles dão alguma ordem para os netos pensam, opa, eu quero aquilo ali. Não vou nem pedir pro meu pai e pra minha mãe, porque minha avó manda mais. E aí começam os conflitos familiares.
E criança não é boba. Criança não é tão inocente nas malícias da vida, não. Ela sabe que ela pode sim usar esses artifícios a favor dela. E o que ela vai fazer? Vai sempre subjugar os pais. Ela vai sempre ir atrás dos avós para conseguir o objetivo, pulando os pais para ela ter o que ela quer. E criança mimada é adulto infeliz. Não tem jeito, as crianças precisam ser educadas para serem cidadãos, né? Com limites, que ela entenda qual que é o papel dela dentro da comunidade, o que ela pode, o que ela não pode, até onde pode ir, até onde não pode. E são os pais que trazem esse limite. Então é importante que eles entendam que os pais não podem jamais ser desautorizados. Se a criança pedir alguma coisa diretamente para a avó ou para o avô, eles devem sim perguntar aos pais se pode ou não pode, ou se tem um combinado. Então isso é importante. Agora, se você avô ou avó tá me assistindo e você quer realmente ajudar o bebê pequenininho, dá muito trabalho, tá vendo que seu filho, sua filha tá muito cansado, existe sim uma fórmula, e uma fórmula que é divina. Você não precisa, nesse momento que o seu netinho é pequeno, ajudar o seu neto. Você precisa continuar ajudando o seu filho e sua filha. É lá que você vai interferir. É ali que você vai ajudar na casa, com a comida, dando apoio, dando um afago, dando um bom conselho, mostrando que você acredita no trabalho deles, mesmo que você esteja achando que está fazendo umas coisinhas errado. Deixa errar. Errando também que aprende. Não dê palpite na criança, mas ajude no suporte emocional, físico, até físico eu falo, porque tem que limpar a casa, tem que arrumar alguma coisa. Faça isso pelos seus filhos. Eles estão precisando de ajuda nesse momento. O recém-nascido já tem o pai e mãe para cuidar deles. Só que os seus filhos, eles não estão com o pai e mãe cuidando deles nesse momento, está querendo ajudar também com o recém-nascido. Não! Ajuda com seus filhos. Essa ajuda vai ser primordial, fantástica, tremenda, inesquecível. E o vínculo vai realmente se fortalecer. Eu tenho uma admiração pela minha mãe hoje, maior do que eu tinha antes de ser mãe. E quando eu virei mãe, ela veio aqui para me ajudar. Ela fazia canjica para mim, ela me ajudava com o meu banho, porque eu estava lá com a cesárea. A minha mãe veio aqui para cuidar de mim, porque eu já estava aqui para cuidar do Lucas. Eu já estava aqui para cuidar da Larissa e minha mãe cuidou de mim. De novo. Ai, eu me emocionei. Então, avós, o papel de vocês é cuidar dos filhos. E dos netos é você pegar aqueles momentos especiais e deixá-los mais gostosos ainda. Meus filhos são loucos pelos meus pais. Apaixonados. Por quê? Porque eles sabem que meus pais vão seguir as regras que eu disse, mas ele também sabe que se ele pedir um chicletinho ali de minha mãe, vai dar, se eu tiver de acordo, no horário certo, nunca antes de uma refeição. Minha mãe segue essas minhas regras, mas ela dá muito mais leveza para eles, acho que essa é a palavra. Os avós, eles têm uma paciência que a gente não tem mais, porque a gente tá correndo para resolver mil coisas. Os avós têm um amor incondicional que a gente também tem. Só que com o olhar de quem já passou por tudo aquilo e sabe que vai dar certo. Então, não deixa essa relação ser estragada. Não deixa essa relação dos avós com os netos serem prejudicadas. Ela tem que acontecer. O ganho que seu filho vai ter é incrível, as memórias mais ainda. Mas é importante que você converse com amor, com empatia. Explique com paciência aos seus pais qual é o papel deles. Se você não tem uma relação boa para conversar, por exemplo, com o seu sogro ou com a sua sogra, peça para o seu parceiro ou para a sua parceira ter essa conversa com eles. Não é uma conversa que todo mundo tem que participar se o clima não tá para isso. Mas com seus pais, a obrigação é sua. Você pode ir lá, conversar sobre isso, expor, até mostrar mesmo esse vídeo. Acaba sendo uma inspiração para que eles entendam qual seria um papel fenomenal para eles poderem ajudar, participar, estarem presentes da forma mais produtiva, mais carinhosa possível. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um curtir pra mim. Tô emocionada, porque eu acho muito gostoso mesmo ter avós. A memória que eu tenho dos meus avós são os melhores do mundo, E eu quero também que seu filho tenha essa memória tão gostosa. Então, vamos lutar por essa relação, para ela ser bem harmônica, que seu filho só tenha a ganhar, porque é a principal pessoa nesse assunto, não é? O bem-estar das nossas crianças. Então vamos lutar por uma relação gostosa, que cada um exerça seu papel com maestria, exerça com empoderamento, que saiba ali o que tá fazendo. Não esquece do meu curtir e eu te vejo no próximo vídeo.